Corinthians venceu o Bahia por 3-0, porém não fez mais do que obrigação nesta partida da terceira fase da Copa do Brasil. Afinal de contas, se o Corinthians é vice-líder no Campeonato Brasileiro e o Bahia é o 16º, primeiro time fora da zona do rebaixamento, era normal também que essa diferença se evidenciasse na partida da Copa do Brasil, que teve como grande destaque Romero, paraguaio de 21 anos, contratado junto ao Cerro Porteño e que fez a sua primeira partida como titular, já marcando gol e sendo o jogador de maior movimentação, maior participação no ataque do Corinthians. Claro que não dá para dizer que ele vai brilhar com a camisa do Corinthians, até porque no começo do ano tivemos o Luciano, que estreou com 2 gols contra o Comercial de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista, depois marcou mais 2 contra o Linense e mais 2 contra o Bahia de Feira de Santana e parou por aí, caiu muito de produção. Mas vale esta primeira impressão deixada pelo Romero de que, guardadas as devidas proporções, ele é um jogador que lembra muito o Jorge Henrique. Jorge Henrique, que hoje está no Internacional e que é um jogador, assim como o Romero, baixinho, liso, atrevido, corajoso, vai para cima dos adversários e de muita movimentação. O Romero foi assim. Prova disso é que ele se movimentou pela esquerda, pela direita, pelo meio, dentro, fora da área, buscou o jogo, mostrou também velocidade. Então todas essas características fizeram até com que ele fosse premiado marcando o seu gol em sua partida de estreia. Outro que se destacou foi Jadson. Jadson, que antes da Copa do Mundo já estava jogando regularmente bem com a camisa do Corinthians, voltou apresentando um bom desempenho também contra o Internacional semana passada na Arena, domingo contra o Vitória e ontem diante do Bahia. O Jadson que por 2 vezes colocou os jogadores do Corinthians em condições privilegiadas para a marcação do gol. O Elias, no primeiro tempo, que chutou cruzado, a bola foi para fora. No segundo tempo, o Romero, que também chutou cruzado, a bola foi para fora, mas poderiam ser 2 gols do Corinthians com 2 assistências do Jadson. E por fim, o Petros. O Petros que pela primeira vez eu elogio na armação. Antes ele estava sendo muito elogiado pela qualidade de marcar, de combater ali no meio campo. Ele era um jogador de meio que voltava para buscar o jogo, para combater o adversário e sabia fazer a distribuição, mas só que a armação, a criação das jogadas era um ponto em que ele ainda estava deixando a desejar. Agora o Petros inclusive teve participação no primeiro gol, sendo que ele fez o cruzamento para a conclusão do Elias, que até aquele momento do gol do Corinthians eu cobrava a maior participação dele, maior aparição dele no ataque, assim como ele fez na primeira passagem com a camisa do Corinthians. E aí a primeira vez que ele fez isso, ele acabou marcando o gol, sendo que o Guerreiro estava puxando a marcação e depois o Elias ficou livre para marcar o gol do Corinthians, o gol que abriu o marcador. Para a partida de domingo diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians, fica claro que Renato Augusto será o substituto de Jadson. Por esse motivo, o Mano Menezes colocou o Renato Augusto no lugar do Jadson no segundo tempo e o Jadson não merecia sair da partida. Era um jogador que estava muito bem, era um jogador que estava sendo aí o homem de ligação do Corinthians entre meio campo e ataque, mas só que para dar ritmo de jogo ao Renato Augusto, aconteceu essa substituição. Renato Augusto terminou a partida marcando o terceiro gol, marcando o gol de pênalti, um pênalti muito bem cobrado, então teve até uma boa participação também, porque ele se movimentou, não mostrou os problemas físicos que comprometeram suas participações antes da Copa do Mundo.